E aí, guris e gurias, firme nos estudos? Vamos agora fazer uma revisão em exercícios para lei orgânica, concurso voltado para a banca CESP, ou o SEBRASP, atualmente chamado, né? Então nós selecionamos aqui questões do CESP, SEBRASP, para você treinar, revisar aí o seu conteúdo, tá joia? Sem questões, obviamente, do CESP, elaboradas pelo CESP, e outras questões que eu mesmo elaborei, questões inéditas aí que não caíram ainda em concurso, mas que provavelmente podem vir a cair no estilo do CESP, porque nós não teríamos aí uma quantidade de questões necessárias para explorar esse item, então eu vou trabalhando com vocês assim, fazendo também questões que fica até melhor, né? Porque aí já caiu, você já está treinado, atento ali aos peguinhas. É importante que você, quando vá fazer o exercício, dê uma revisada lá na parte teórica, porque aqui no exercício nós não vamos ficar revisando todo o conteúdo, eu vou dar as dicas principais aí apenas para vocês, a dizer por que a questão está errada, fazer um peguinha, mas o objetivo aqui é uma revisão mais rápida, mais intensiva. Então, se você ainda não se sente muito confiável, é importante que você faça um estudo aí da parte teórica, assista às nossas aulas lá da teoria, e aí sim você entra aqui na parte de exercício para fazer a sua revisão, e aí é sucesso, é gabaritar a prova e já preparar o costelão para o dia da posse. Lá ter porqueira, acho que... Vamos lá? Começando. Na tela, por favor. Então, nós temos aí a lei orgânica, começamos com o título 1, que é o Fundamentos da Organização dos Poderes do DF, que começa justamente com aquela parte de valores e objetivos. O que vocês devem fazer? Decorem quais são os valores do Distrito Federal, que é aquele macetezinho muito conhecido, que é o ao, si, di, va, plu. Se não for valor, é o quê? Objetivo. Se não for valor, então é objetivo. E os objetivos, ficarem atentos que nós temos hoje vários objetivos aí, 14 objetivos aí na lei orgânica, com as alterações recentes que ocorreram, e aí ficar atento os peguinhas que eles podem fazer. Justamente são esses peguinhas que nós vamos treinar aqui nos exercícios, tá joia? Então decore quais são os valores ao, si, di, va, plu. Autonomia, si, cidadania, di, dignidade da pessoa humana, ao, si, di, va, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Isso são valores. Se não for valor, então é o quê? Objetivo. E lembrando que os objetivos iniciam por verbos no infinitivo. Mas não vá com isso para a prova. Só com isso para a prova que não é suficiente. Porque, por exemplo, preservação de sua autonomia. O que a banca coloca lá? Preservar a autonomia é o objetivo. Ou seja, transformou o substantivo em um verbo para induzi-lo ao erro de que seja um objetivo. Errado. Quando se fala em autonomia, a autonomia é com relação a valores. Fechou? Vamos à tela então aí? Olha aí. Primeira questão que nós temos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político constituem valores do Distrito Federal. Errada a questão, porque, olha aqui, ó, soberania, já começou ali se estragando, tia, mas que barbaridade. Os valores são ao, si, di, va, plu. Ao, si, di, va, plu. Autonomia não é soberania. Lá na Constituição Federal, sim, é o so, si, di, va, plu. Lá na Constituição Federal. Só que aqui não, aqui é ao, de autonomia, si, cidadania, di, dignidade da pessoa humana, va, valores sociais do trabalho e plu, pluralismo político. Ok? Então é errado por causa da soberania. Próxima questão. Os valores fundamentais que regem a organização do DF guardam paralelo com os fundamentos do Estado Democrático instituído pela Constituição Federal. Certo? Cuidado, pessoal. Aqui, ó. Olha o que a questão falou para vocês. Guardam paralelo. Aí tá certo. Percebo, não são os mesmos, porque aqui nós temos, lá na Constituição Federal, existe a soberania e no DF existe a autonomia, mas há um certo paralelo, há uma certa semelhança com os fundamentos lá
previsto na Constituição Federal e os valores do Distrito Federal. Bom? Então, muita atenção a esse detalhezinho. Paralelo, sim. Agora, se falar são os mesmos, aí a questão está errada. Lembrando, o Distrito Federal tem autonomia e o Brasil possui, a República Federativa do Brasil possui soberania. Próxima questão, vamos lá. Um dos valores fundamentais expressamente previstos na lei orgânica é a plena cidadania. Valor, plena cidadania. Olha aqui, cidadania. Certa questão. Morreu, sem mistério, sem estresse. Próxima. A preservação de sua autonomia como unidade federativa representa um valor do Distrito Federal. Certo. Autonomia, valor. Autonomia é valor. Alcidiva plu. Próxima. Aí questões que eu já elaborei para vocês aí. Ó. É valor fundamental do Distrito Federal proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e bem comum. Atenção aqui, questão errada. Está falando em valor. E percebam que apesar... Olha o perigo dessa questão. Olha o perigo dessa questão. Ela falou valor. Tá certo? E aí apareceu aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Dignidade da pessoa humana, nós sabemos que é valor. Alce de dignidade da pessoa humana. O problema, pessoal, é aqui, ó. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida com dignidade humana. Quando fala proporcionar aos habitantes condições de vida com dignidade humana, isto é um objetivo da lei orgânica, do DF, não é valor. Então, muita atenção. Dignidade da pessoa humana está no Alcidiva plu, valor. Proporcionar condições de vida com dignidade humana, aí passa a ser objetivo. Tá joia? Voltamos aí à tela. Próxima questão. São valores fundamentais do DF, dentre outros, pluripartidarismo. Errado. Errado. Não é pluripartidarismo, é pluralismo. Pluralismo, não é pluripartidarismo. Valores econômicos. Errado. Nós sabemos que são valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, errada a questão. Cuidado, Alcidiva plu, mas sempre atento aos peguinhas aí. Próxima. O Distrito Federal possui autonomia política e administrativa, mas não possui autonomia financeira, porque depende do repasse de recursos federais para subsidiar a prestação dos serviços públicos. Errado! O Distrito Federal tem quais autonomias? Autonomia? Pô, fia! Autonomia? Pô, fia! A sua esposa, a sua namorada, a sua companheira, seu companheiro está querendo autonomia, você fala assim, autonomia? Pô, fia! Lá de borgueira. Então, quais são as autonomias que o DF possui? Política, financeira e administrativa. Autonomia, pofia. Política, financeira e administrativa. Beleza? Tem as três autonomias. Questãozinha aí que volta e meia também aparece em prova. Não apareceu no CESP ainda, mas apareceu em outras bancas, IADES, já cobrou isso várias vezes. Então é muita atenção aí. O Distrito Federal tem autonomia? Sim, ele não tem soberania. E nas autonomias, autonomia, pofia, política, financeira e administrativa. Voltamos à tela? Próxima questão. A vedação de tratamento discriminatório em razão da idade, etnia, cor, sexo, estado civil, religião, convicções políticas, orientação sexual, deficiência física, entre outras, não está expressa na lei orgânica. Não está expressa na lei orgânica. Errado. A lei orgânica prevê expressamente isso. Logo abaixo dos valores, lá no artigo 2º, vem: ninguém será discriminado, prejudicado, aí fala todas as situações, e nem mesmo por ter cumprido
pena. Então, se a pessoa cumpriu pena, ela já está em dia com a sociedade, não pode ser discriminada, não pode ser prejudicada por isso. Então, muita atenção aí em questão de concurso. Obviamente, qualquer forma de discriminação, qualquer forma de prejuízo em razão da condição pessoal da pessoa, condição pessoal do cidadão, ela é proibida e isso consta de forma expressa na lei orgânica, não é somente na Constituição Federal. Fechou? Vamos à tela. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui valor do Distrito Federal. Errado, isso é um objetivo. E lembrando que os direitos humanos, eles estão assegurados aonde? É o que está na próxima questão. Olha aí, ó. Garantir e promover os direitos humanos assegurados na Constituição e na lei orgânica do Distrito Federal. Errado. Lembra do macetezinho? Humanos, estão lembrados? Deu com fé. Os direitos humanos estão assegurados na Declaração Universal e na Constituição Federal. Então, cuidado. Garantir e promover os direitos humanos é um objetivo, não é valor. E dentro do peguinha, ficar atento. Apesar de ser objetivo, aonde que eles estão assegurados? Na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Somente nesses dois. Declaração Universal, Constituição Federal. Não é na lei orgânica. A lei orgânica estabelece o objetivo, mas os direitos humanos estão assegurados no deu com fé. Fechou? Vamos lá para a próxima. Assegurar ao cidadão o exercício do direito de iniciativa que lhe couber, relativos ao controle da legalidade, legitimidade dos atos do poder público e eficácia do serviço, constitui objetivo prioritário do Distrito Federal. Correto? O macetezinho que você tem aí é o quê? É cidadão cidadão leleca. Ou seja, nós, cidadãos, temos o direito de controlar, temos assegurado o direito de controlar a legalidade, a legitimidade e a eficácia dos serviços públicos. Ok? Olha a próxima questão. Por ser de competência privativa dos órgãos estatais legalmente instituídos, a participação do cidadão no controle de legalidade e legitimidade dos atos do poder público e eficácia do serviço deverá ser restringida. Errado, pessoal. Isso é um objetivo. É o cidadão leleca. Legalidade, legitimidade e eficácia constituem um dos objetivos do Distrito Federal. Nós temos assegurado o controle da legalidade. Temos assegurado o direito, de fiscalizar e controlar a legalidade, a legitimidade e a eficácia dos serviços públicos. Tá bom? Leleca. Próxima. Preservar interesses gerais e individuais é objetivo do Distrito Federal. Errado. Individuais não. São gerais e coletivos. Tem que lembrar que o Estado protege interesse geral, interesse coletivo, nunca na área individual, nunca bem individual. Então é geral, coletivo. Constitui o objetivo do Distrito Federal preservar os interesses gerais e coletivos, certo? Até aqui a questão está certo, correto. E promover o bem individual, errado, o bem de todos, tem que sempre lembrar, nunca é no individual, sempre é no coletivo, portanto, errada a questão. Vamos para mais uma aí? Olha aí. Olá, ter porqueira, chefe. Firme e forte aí. Não vai dormir não, chefe. Barbaridade. Exercício tem que estar ligado. Se tiver meio devagar aí, coloca na velocidade 2 e se atraca aí, chefe. O exercício é para prestar atenção. Volta a tela. Proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e bem comum constitui valor. Errado, pessoal, porque nós estamos falando o quê, ó? Proporcionar. Isso já fizemos uma questão semelhante, ela é objetivo. Constitui o objetivo do Distrito Federal dar prioridade ao atendimento das demandas da sociedade na área de educação, correto, saúde, correto, alimentação, não. Trabalho, sim, transporte, sim, segurança pública, sim, moradia, sim, saneamento, sim, lazer e assistência, sim. Quais são as demandas que o Distrito Federal deve dar prioridade? O Distrito Federal deve dar prioridade. Então, lembrados daquele macete?
Se, molas. Mas que barbaridade, mas o que é isso, gaúcho? Olha, é um macetezinho, é. Qual é a demanda prioritária? É sassá, se, trá, molas. Molas é o ápice do negócio. É sassá, se, trá, molas. Lá tem porquê. Vamos lá? O que é isso? Ó? Olha na tela aí. Educação, saúde, saneamento, segurança, trabalho, transporte, moradia, lazer e assistência social. Portanto, a alimentação não está aí. Errado o item. Cuidado, pessoal. Cuidado que costumam cobrar sobre a alimentação. Tá fora. Sobre turismo. Tá fora. Sobre cultura, não pode, até porque dá um palavrão aí, ó. Oh, barbaridade. Então isso aí não. Alimentação, turismo, cultura, na verdade só podem aparecer estas expressões, ou pelo menos algumas delas. Educação, saúde, saneamento, segurança, trabalho, transporte, moradia, lazer e assistência social. É sassá, se, trá, molas. Vamos para a próxima questão. A edição pelo governador do DF de ato normativo com o fim de melhorar as condições de moradia e transporte está em consonância com os objetivos prioritários do DF, conforme estabelecido na lei orgânica. Correto, pessoal, porque olha aqui, ó, condições de moradia, de transporte, olha aqui, ó, moradia, transporte, isso está dentro das demandas prioritárias do Distrito Federal. Sempre lembrando, pessoal, que as demandas do Distrito Federal são prioritárias. As demandas do Distrito Federal são prioritárias, não é? Então, e os objetivos também são prioritários. Então, cuidado que todos os objetivos elencados lá no artigo 3º são objetivos prioritários. Dentre eles, dentre os objetivos prioritários, você tem qual? Um objetivo mais prioritário, ou seja, as demandas prioritárias, que é o sassá, se, trá, molas. Fechou? Vamos à tela aí. Mais uma questão. É objetivo prioritário do DF garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita somente àqueles cidadãos que possuem renda de até 2 salários mínimos. Errado, pessoal. Isso aí é devido aos que comprovarem insuficiência dos recursos. Pessoal, e atenção aí, não basta declarar, tem que comprovar. Não basta falar, tem que comprovar. Então, cuidado com isso na prova. Não basta se declarar pobre, tem que comprovar a insuficiência de recursos. Sérgio, e o que é insuficiência de recursos? Insuficiência de recursos, ou seja, comprovar que não tem condições de arcar com as custas do processo. Isso não está ligado diretamente à renda, porque uma pessoa que tem uma renda de 10 salários mínimos, se ela conseguir provar que naquele momento ela não tem condições de custear as despesas de um processo, assistência para advogado, ela terá, então, assistência jurídica integral e gratuita, custeada pelo Distrito Federal. Muita atenção nesse tópico aí, porque aqui você tem que comprovar a insuficiência de recursos. Tem que comprovar a insuficiência de recursos. Agora, cuidado, se porventura você for fazer aí o concurso lá para Defensoria Pública. Aí no concurso de Defensoria Pública, lá na frente, no artigo 115, nós temos o capítulo da Defensoria Pública e lá é assegurado ao policial civil, policial militar e ao bombeiro militar assistência jurídica gratuita pela Defensoria quando ele se envolver em fatos de natureza penal ou administrativa no exercício de suas funções. Aí independe da renda. Mas atenção, isso que eu falei a respeito do policial e do bombeiro, isso não é objetivo do Distrito Federal. Isso está lá na frente quando fala sobre Defensoria Pública. Se colocar aqui que é objetivo prioritário permitir, proporcionar ao policial a assistência jurídica integral e gratuita, está errado. Isso não consta no artigo 3º. Eu estou só lembrando que depois, lá na frente, quando você estudar essa parte, lembre que lá não precisa comprovar, porque lá é em decorrência da função, é em atos que o policial ou o bombeiro se envolver em fatos relacionados à sua atividade. Tá joia? Voltamos à tela aí?
preservar sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades, constitui valor fundamental do DF. Errado. Isso não é valor, isso é objetivo. Não tem muito o que falar a respeito desse aí. Desse objetivo aí é mais simples, tranquilo, tá bom? Próximo aí. Constitui o objetivo do Distrito Federal valorizar e desenvolver a cultura brasileira. Errado, pessoal. Desenvolve a cultura local. Olha a próxima questão. Valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira constitui o objetivo do Distrito Federal. Aí, correto. Cuidado. Valorizar e desenvolver a cultura brasileira está errado. É a cultura local. Obviamente, fazemos parte do Brasil. Se nós estivermos desenvolvendo a cultura local, estaremos contribuindo para o desenvolvimento da cultura brasileira. Próximo. Conforme previsão na lei orgânica, é objetivo prioritário do DF assegurar a plena cidadania. Plena cidadania é valor. E olha o que o CESP fez, ó. Colocou assegurar para induzir ao objetivo. Errado. Cidadania não tem jeito. Cidadania sempre é valor. Cidadania, valor. Cuidado com isso. Na tela. Gaudêncio, olá, Teborqueiro, os parentes aí, ó, foi testemunha de uma reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, proposta por Chiru em face de seu empregador. Nessa situação, a lei orgânica assegura a proteção individualizada de Gaudêncio. Errado, pessoal. É objetivo do Distrito Federal assegurar a proteção individualizada, integridade física, as vítimas relacionadas a infrações de natureza penal, reclamação trabalhista não. Vamos pular essa aqui, ó. Vamos nessa questão aqui, ó. Olha aqui, ó. Previsto na lei orgânica, é o objetivo prioritário do Distrito Federal assegurar a proteção. Olha aí, ó. Vamos aproveitando aqui, ó. Proteção individualizada. Protege o quê? A vida, o físico e o psicológico. De quem? Das vítimas, das testemunhas e dos respectivos familiares, mas envolvendo infrações de natureza penais. Por isso que a questão está errada. Essa questão aqui, ela está certa. Aqui está correto. Ou seja, é objetivo assegurar a proteção individualizada da vida, integridade física, psicológica da vítima, testemunhas, infrações penais e respectivos familiares. O erro dessa questão aqui, ó, o erro dessa questão é porque está falando sobre, olha aí, ó, reclamação trabalhista. Isso não é infração de natureza penal. Olha a outra forma que eles podem cobrar uma questão aqui. Assegurar por parte do poder público a proteção individualizada da vida, a integridade física e psicológica das vítimas, testemunhas de infrações penais e seus respectivos familiares até terceiro grau, na linha reta ou colateral, constitui o objetivo. Errado, pessoal. Percebo que o objetivo, ele não limita grau de parentesco, ele fala familiar. Então, todo e qualquer familiar, independentemente do grau de parentesco, ele tem a proteção do Estado. Essa história de terceiro grau é muito comum quando nós falamos proibição para o nepotismo, né, os impedimentos, sempre vai até o terceiro grau. E aí, nós sabemos, lá o primo é quarto grau, então ele estaria fora da situação. Aqui não fala em grau de parentesco, aqui fala em família. Então, se colocar grau de parentesco, a questão vai estar errada. Ok? Vamos à tela aí? Olha mais uma. Não é objetivo do DF zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília. Errado, pessoal. É objetivo. E cuidado, conjunto urbanístico de Brasília. Não é DF. Não é DF. Cuidado com isso. Aqui está correto, Brasília. Mas se falar zelar pelo conjunto urbanístico do DF, aí a questão vai estar errada. Próxima. Promover, proteger, defender os direitos da criança, adolescente e jovem é um dos objetivos prioritários do DF expressamente previsto na lei orgânica. E aí, o que você acha? Certo, né, pessoal? Certo. É o tal do PPD. Proteger, promover, defender direitos do CAJO, criança, adolescente e jovem. Certa questão. Olha outra forma de cobrarem aqui. Promover, proteger e defender os direitos da criança, adolescente, jovem, idoso e portador de deficiência constitui objetivo. Errado. Idoso e portador de deficiência não, pessoal.
o idoso, o portador de deficiência, eles têm a proteção do Estado. Inclusive, existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só que isso não está relacionado aqui como objetivo. Aqui é o CAJO. Lembra do antigo CAGE? Aqui é CAJO. Criança, adolescente e jovem. Vamos para a próxima? A adoção de políticas públicas de educação preventiva do suicídio constitui um dos objetivos prioritários do DF. Correto. Um objetivo que foi incluído recentemente lá no inciso 13 do artigo 3º, cobrado aí no concurso do SLU. Isso aí foi incluído em 2019, políticas de prevenção ao suicídio. E o último, promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e a prestação de serviço público por múltiplos canais certos constitui o objetivo do DF. Correto, pessoal? Isso aí também foi uma alteração que ocorreu na lei orgânica, prevista lá no inciso 14 do artigo 3º. É o último objetivo que foi incluído aí. Tá joia? Vamos para a tela? Próximo. Essa questão aqui repetiu, pessoal. É a vedação do tratamento discriminatório não está expresso na lei orgânica. Errado, né? Fizemos ela lá atrás e está, sim, errada a questão. Esse errado ficou meio que certo, né? Opa! Próximo. A preservação da autonomia do DF, comunidade federativa, e a garantia da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso figuram entre objetivos. Errado. Não gostei desse errado aqui. Agora sim, de burgueira. Preservação da autonomia, pessoal, isso aqui é valor. Agora, garantida a prestação de assistência jurídica integral e gratuita, conforme nós vimos, aí é objetivo. Mas misturou valor com objetivo, errada a questão. Fechamos aí a parte de valores e de objetivos. Artigo 2º e artigo 3º, que está lá no título 1. Agora nós vamos entrar aí na parte do direito de petição e na soberania popular, que é um assunto pequeno, apesar de ser bastante cobrado em concurso aí. Então, na tela. O direito de petição poderá ser exercido independentemente do pagamento de taxa e emolumento. Correto. Lembrar, pessoal, o direito de petição, ele é grátis. É gratuito, che. Lá de borgueira, não paga. Independe. Cuidado aqui, ó. Independe. Cuidado com essa palavra também. Independe é a mesma coisa que prescinde, ou seja, dispensa, não precisa. Tá joia? Muita atenção com isso aí, uma questão bastante cobrada. Olha aí, ó. Chiru, cidadão do Distrito Federal, pretende exercer seu direito de petição contra ato ilegal praticado por determinada autoridade da administração. Assim, desde que Chiru comprove não possuir condições financeiras para tanto, será dispensado do pagamento de taxa. Errado, pessoal, porque não existe esse desde que comprove não possuir condições financeiras. O direito de petição, independentemente da condição financeira da pessoa, ele é gratuito. Vamos para a próxima? Soberania popular. Soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Correto? Lembrando que o voto, um macetezinho, o voto é disse igual. Disse igual. Então o voto é direto, secreto e com valor igual para todos. Tá joia? Próximo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, que são as eleições, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, correto, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e ação popular, errado. A soberania popular é exercida pelo plebiscito, loucura, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Próximo. Caso o governador do DF pretenda executar determinado projeto e realize uma audiência pública sobre o tema, essa audiência caracteriza a soberania popular. Errado, pessoal, não é é plebiscito, referendo e iniciativa. Olha, não é ação popular, não é audiência pública. Ação popular é uma ação judicial. A iniciativa popular é a possibilidade de apresentar a proposta de emenda ao projeto de lei, que são as próximas questões aqui, ó.
Por meio da iniciativa popular, os eleitores poderão participar do processo legislativo. Correto. No entanto, será necessária a assinatura por, no mínimo, 1% dos eleitores do DF. Correto. Distribuído em pelo menos 3 regiões administrativas. Errado. Pelo menos 3 zonas eleitorais. Errado. Lembrando que a iniciativa popular, ela ocorre como? Por meio de proposta de emenda à lei orgânica, por projeto de lei e por meio de CPI. Muito interessante que nós temos aqui no Distrito Federal a possibilidade de criação de CPI popular. CPI popular, para isso é necessário colher assinaturas correspondentes a, no mínimo de 1% dos eleitores do Distrito Federal, dividido em pelo menos 3 zonas eleitorais. Ok? Próxima questão. A lei orgânica não pode ser emendada por meio da iniciativa popular. Errado. Acabamos de verificar aqui, ó, proposta de emenda à lei orgânica por meio da iniciativa popular. A lei orgânica não prevê a possibilidade de criação de comissões parlamentares de inquérito por meio da iniciativa popular. Errado, ó. CPI popular é uma situação que existe aqui no Distrito Federal. Próximo. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Legislativa de projeto de lei devidamente articulado, justificado e subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado do DF, distribuído por 3 zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores perante as comissões nas quais tramitar. Correto. Correto isso aí. Lembrando que no caso do projeto de lei, no PL, é possível essa situação aqui, ó. No projeto de lei, é possível a defesa do projeto perante as comissões. E a última, a instalação de comissão parlamentar de inquérito de iniciativa popular tem precedência sobre as demais e não pode ser inviabilizada em razão de formalidades regimentais. Correto. Aqui no DF, nós temos a possibilidade da emenda à lei orgânica por meio da iniciativa popular e também da CPI por meio da iniciativa popular. Especificamente com relação à CPI, ela não pode ser dificultada, não pode criar obstáculos, embaraços regimentais para o andamento da CPI popular e ela tem precedência sobre as demais CPIs, as CPIs propostas aí pelos deputados, que aí vocês estudam lá na parte de poderes, que aí precisa de 1/3 dos deputados para criar uma CPI, mas isso não é matéria aqui do título 1. Tá joia? Fechamos aí o título 1. Olha, uma revisãozinha aí de meia hora, tem exercício aí para você gabaritar. Vamos lá. Um forte abraço, qualquer problema, qualquer dúvida, só me acionar, Prof. Sérgio Gaúcho aí no Instagram. Um forte abraço, avante! Olá pessoal, tranquilo? Vamos fazer uns exercícios agora aí sobre a parte de organização do DF, especificamente a parte de organização administrativa, um dos tópicos mais recorrentes nos concursos aí, onde obviamente cai a lei orgânica. O que fala isso aqui? Isso aqui fala daquela organização do Distrito Federal, ou seja, como que o DF é tratado, se ele é um estado, se ele é um município, as tais das regiões administrativas. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui com nossos exercícios, tá joia? E sempre lembrando, caso você ainda tinha uma dúvida, dá uma olhadinha na parte teórica lá e aí eu vou comentando com vocês aqui. O assunto é muito importante, mas é tranquilo, é muito tranquilo, tá joia? Vamos lá então? Então na tela aí, pessoal, nós temos a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Organização do DF, que é o título 2. Esse título 2, ele é composto por vários capítulos. Inicia ali com a parte de disposições gerais, depois vem organização administrativa, aí competência, vedações, administração pública, servidores públicos e bens públicos, ou seja, bens do Distrito Federal. Normalmente, o que mais cai em concurso é este aqui, a parte de organização administrativa do Distrito Federal, ok? Mas fiquem sempre atentos, quando no seu edital aparecer organização do DF, aí logo em seguida eles colocam organização administrativa. Normalmente, sempre nos editais vem assim, organização do DF, logo embaixo, organização administrativa. O que eles vão cobrar? Organização administrativa, que é isso que nós veremos agora. Porém, percebam, pelo fato de ter colocado organização do DF, que é o título que envolve
organização administrativa, competência, vedações, nada impede deles cobrarem. E se cobrar, não adianta fazer recurso porque não consegue anular a questão. Por quê? Porque estava o nome do título lá. Então é prudente que quando no seu edital tiver organização no DF, dê uma olhada também no restante ali. Normalmente o que cai é a organização administrativa. Nós já tivemos um concurso aqui no Distrito Federal, especificamente para a Secretaria de Educação, em que o CESP fez isso. Colocou assim, no edital, organização do DF, logo embaixo, organização administrativa. Só que aí caiu o quê? Competência, que é um dos capítulos da parte da organização do DF. Tá joia? Então só esse ressalto. Lógico, quando estava trabalhando com esse edital, nós reforçamos isso, explicamos competência, né, para os alunos aí e gabaritaram, com certeza, estamos juntos aí. Beleza? Pessoal, mas olha, então fiquem atentos, só essa observação inicial aí para você estar atento. Aqui, organização administrativa, certo de vir no seu concurso aí. Beleza? Vamos lá na tela então? Então, pegamos aí a parte de disposições gerais, organização administrativa e já vamos aí para a primeira questão. A sede do governo do Distrito Federal pode ser alterada por meio de lei ordinária distrital. Errado isso. Pessoal, a sede do governo do Distrito Federal é Brasília, ok? A sede do governo é Brasília. Cuidado, para a lei orgânica se falar a sede do governo do Distrito Federal é o DF. Errado. E olha uma questão miserável que cobraram em prova. Não foi do CESP, foi da Funiversa. O Palácio do Buriti é a sede do governo. Gabarito, errado. Porque não é o Palácio do Buriti, é Brasília. Na prática é o Palácio do Buriti, mas prática não cai na prova, tio. Cai na prova é teoria. Então, sede do governo, Brasília. Não pode DF, não pode Palácio do Buriti. Tem que aparecer a expressão Brasília. É possível essa mudança temporária? Pode mudar. Olha aqui, ó. Essa mudança é possível desde que seja de forma temporária. Temporária. Então, essa mudança não pode ser definitiva. E aí precisa de quê? Governador solicita mais autorização da CLDF. Então, não é por meio de lei ordinária, tá? Não é, porque alterar sem falar que foi por temporária, tem que vir falando temporária. E mesmo se fosse temporário, não seria por lei, tá certo? Não seria por lei. Para alterar, se for uma alteração definitiva, mas aí a questão tem que falar, ou seja, definitiva, aí tem que fazer uma emenda à lei orgânica. E aí, cuidado, pessoal. Isso, se vier falando assim, ó, é possível alterar definitivamente a sede. Não. Por quê? Mas por emenda. Não, pessoal, mas aí por emenda você altera toda a lei orgânica. Então não pode ficar pensando nessas situações, a não ser que venha falando por meio de emenda é possível alterar. E tudo bem, por meio de emenda. Agora a lei não. Pode a mudança temporária? Pode. Por quanto tempo? Não se fala em tempo, é temporário, desde que não seja definitivo. Fechou? Sede, Brasília, é possível a mudança temporária e mediante autorização da Câmara Legislativa. Vamos lá na tela, próxima. A lei orgânica prevê expressamente que o Distrito Federal é a capital da República Federativa do Brasil. Errado, a capital do Brasil é Brasília. Mole essa questão. Próximo, o DF tem como símbolos sua bandeira, seu hino e seu brasão. Até aí tá certo. Símbolos do DF: hino, brasão e bandeira. Você grava assim, ó. Braba. Devorqueiro. Gravou quais são os símbolos? Hino, brasão, bandeira. Na tela. É possível, por meio de lei, aumentar a quantidade de símbolos, mas por meio de lei. E aqui está dizendo, ó, não sendo possível alterar ainda para criar novos. Errado. Para criar, pode. Então, os símbolos são o hino, o brasão e a bandeira, sendo que lei poderá estabelecer outros. Lei. Não é decreto. Decreto está errado aqui na parte de organização administrativa. Se falar para vocês blá, 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 blá por decreto,
Errada a questão. Blá blá é o que, Sérgio? Qualquer coisa. Nada na parte de organização administrativa pode ser feita por decreto. Nada por decreto. É lei, 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 lei. E lei é o quê? L-E-I, lei. 3 letrinhas. Ah, de burgueiro. Pessoal, então é errada a questão aqui, ó, porque é possível sim criar para aumentar. Para reduzir a quantidade de símbolos, não. Feito? Vamos para a próxima tela. Próxima questão aí, ó. Brasília, capital da República Federativa do Brasil, tem como símbolos bandeira, o hino e o brasão, certo? Entretanto, símbolos adicionais poderão ser estabelecidos mediante decreto. Errado, mediante lei. Não pode por meio de decreto, somente por meio de lei. Decreto, nada. Próximo. O território do Distrito Federal compreende o espaço físico e geográfico que se encontra sob seu domínio e jurisdição. Certo. O que é o território do DF? O que está no seu espaço geográfico, obviamente. Próxima. Na execução do seu Programa de Desenvolvimento Econômico e Social, o DF deverá buscar integração com a região do entorno de seu espaço físico e geográfico. Correto. Pessoal, região do entorno é aquilo que vocês estudam lá em realidade do DF, a tal da RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso vocês estudam em realidade do DF, ok? É importante falar assim, deverá, sim, a lei orgânica fala assim, o Distrito Federal buscará a integração com a região do entorno. Então, deve buscar, deve buscar. Essa integração não é integrar ao espaço físico e geográfico, não é isso. O entorno não faz parte do DF, porque o entorno é o que está em torno, então não é, obviamente, o Distrito Federal. Não é incluir, ou seja, abranger aqui, ó, integrar dentro do espaço físico, não. É fazer o quê? É buscar a integração dentro da política econômica, social, buscar o desenvolvimento dessa região aí do entorno. Tá joia? Fechou. Questãozinha correta. Vamos para a próxima? O DF é uma unidade da federação cuja organização territorial e política apresenta diferenças em relação às demais unidades federativas que compõem o território brasileiro. Beleza. O DF não é município nem estado, certo? O DF não é município nem estado, correto, mas é regido por lei orgânica, correto, tal como os municípios, correto. Além disso, possui governador, certo, mas não vereadores, tudo certinho. Pessoal, não é município nem estado. O que o DF é? O DF é uma unidade da federação, é uma pessoa política, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Tudo isso são sinônimos. E quais são essas pessoas? Unidades da federação? Ou então aí, ente federativo também pode aparecer para vocês. Tudo isso são sinônimos. Quem são esses aí? A União, os estados, vamos até mudar de cor aqui, ó. O Distrito Federal, não é? E os municípios. Todos esses aqui possuem o quê? A autonomia, que é o alto galo, governo, administração, legislação e organização. Em decorrência dessa auto-organização, é que os entes da federação são organizados em lei orgânica no município, Constituição nos estados e Constituição Federal em nível nacional. E o DF? Como é que funciona no caso do DF? Vamos puxar o DF para cá. Opa! Lá de borgueiro. E o DF como é que funciona? Lei orgânica do Distrito Federal e acima dela a Constituição Federal. Então, pessoal, olha, o DF não é município nem estado, correto, ele é uma unidade da federação, uma pessoa política, uma pessoa jurídica de direito público interno ou um ente federativo, então são sinônimos. É regido por lei orgânica, certo, assim como os municípios, certo, percebam, ó, município e o DF, eles são regidos por lei orgânica. Só que é bom sempre lembrar que o Distrito Federal, apesar de ser regido por lei orgânica, não por Constituição,
A lei orgânica ela tem um status de Constituição estadual, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Então é o mesmo nome que é dado aos municípios, lei orgânica, mas está no mesmo nível de Estado, de Constituição estadual, decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito importante isso aí, ok? Fechada a questão. Vamos para a próxima. O DF pode dividir-se em municípios, desde que a população aprove essa medida por meio de plebiscito convocado pela Câmara Legislativa. Errado, né, pessoal? O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Essa proibição consta, inclusive, na Constituição Federal. Então, muita atenção. Não adianta alterar a lei orgânica para poder dividir o DF em municípios. Para dividir o DF em municípios, só se fizesse uma emenda à Constituição Federal. Não, então, ou seja, pessoal, mais uma vez, não fiquem se apegando a essa situação. Ah, por emenda pode, por emenda pode. Sim, por emenda pode mudar até a Constituição toda, não é? Com exceção das cláusulas pétreas. Então o que acontece? Não podemos ficar, não, por emenda pode, porque senão tudo vai estar correto no concurso, todas as questões vão estar corretas. E não, tem que lembrar, não pensem em emenda, não pensem em emenda. Emenda não. Então vamos lá. Para dividir o DF em municípios, basta alterar a lei orgânica? Não, porque esta proibição ela consta na Constituição Federal. Então o DF não pode ser dividido em municípios. Fechou? Vamos para o próximo aí? O DF organiza-se em regiões administrativas com vistas à descentralização político-administrativa, utilização racional de recursos para o desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida. E aí, o que você acha? Essa questão aí, certo ou errado? Dá uma pensadinha aí. Errada. Por quê? Político. Pessoal, tudo que falar de política para a região administrativa, errado. Ó, duas questões importantíssimas, duas observações importantes. Tudo que falar de decreto aqui, errado. Blá, 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 por decreto, errado. Nada faz por decreto. E outra, falou em política para a região administrativa, tá errado. Olha o nome dela, meu amigo, minha amiga. Região administrativa, Xê. Não é região política, Vivente. Mas o que é isso, guria? Mas te orienta. Então é região administrativa. Consequentemente, a organização administrativa integra a estrutura administrativa, não é estrutura política, porque a região administrativa não é uma unidade política. A região administrativa não é município, União, estados, DF e municípios, esses sim, possuem estrutura política, mas a região administrativa é estrutura administrativa. Então esse é o erro, mas olha na tela ali, ó. Aqui para você memorizar é o DUM. Descentralização administrativa, tá? Descentralização administrativa, e é administrativa, não é descentralização política, é a administrativa. A utilização racional dos recursos, e a melhoria da qualidade de vida da população. Tá joia? Mas o erro aqui, região, estrutura político-administrativa. Próximo. As administrações regionais integram a estrutura, olha aí, ó, político-administrativa. Tudo que falar de política para a região administrativa é errado. Elas integram a estrutura administrativa. As administrações regionais não integram a estrutura administrativa, mas se sujeitam a exposições contidas. Errado! Integram a estrutura administrativa. As regiões administrativas, popularmente conhecidas como cidades satélites, pessoal, até aí está certo. Popularmente conhecida como cidade satélite. Não pode dizer que o Distrito Federal é dividido em cidades satélite. Falar que o DF é dividido, organizado em cidades satélite, está errado. Agora, falar que elas são popularmente conhecidas como cidades satélites, aí está certo. Mas falando que elas possuem autonomia, olha aí, ó, política administrativa, errado de novo, pessoal. Região administrativa não tem autonomia. Quem tem autonomia é o Distrito Federal, é autonomia
POFIA, política, financeira e administrativa. Então, região administrativa não possui autonomia, muito menos autonomia política. Fechou? Vamos para a próxima. A criação e extinção de regiões administrativas ocorre mediante lei aprovada pela maioria absoluta dos deputados distritais. Correto. Lembre, tanto para criar quanto para extinguir, tanto a criação quanto a extinção é por meio de uma lei, e essa lei é uma lei má, lei aprovada por maioria absoluta. Esta lei, ela é de iniciativa privativa do governador. Só o governador que pode apresentar essa lei. Agora, muita atenção. É uma lei má, uma lei aprovada por maioria absoluta dos deputados. Então precisa uma votação por metade mais um dos deputados. Como nós temos 24 deputados, 12, 24, metade 12, mais um, 13. Então, para alterar a lei orgânica, para criar ou extinguir uma região administrativa somente por meio de lei aprovada por maioria absoluta dos deputados distritais. Porém, somente o governador que pode propor essa lei. Atenção, presta atenção aí. Dá uma mexida na cadeira e presta atenção, eu vou falar agora. Rula de Borgueira. Olha, se é uma questão assim. Compete ao governador privativamente criar região administrativa. Errado. Errado. Não pode o governador criar. Pode o governador propor. Então, se vier assim, ó, é competência legislativa privativa do governador a apresentar projetos para a criação de lei de região administrativa, certo? Só o governador que pode só o governador que pode apresentar o projeto de lei, mas o governador sozinho não pode criar uma região administrativa. E por decreto pode? Não, decreto nada, fechou? Então, é uma lei má. Pessoal, é uma lei ordinária. É uma lei ordinária, uma lei comum, tá? Só que ela tem o mesmo quórum de lei complementar, mas continua sendo lei ordinária. Isso já teve decisão do Tribunal de Justiça dos Federal e Territórios quando foi criada a região administrativa do Paranoá. O Partido dos Trabalhadores, na época, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a criação da região administrativa do Paranoá era inconstitucional, tendo em vista que deveria ter sido feito por lei complementar e foi por lei ordinária. O TJ falou não. Quando se fala lei, significa que é lei ordinária. O quórum não a transforma em lei complementar. Então, apesar de ser o mesmo quórum de lei complementar, ela continua sendo uma lei ordinária, porém uma lei ordinária que tem o quórum qualificado de lei complementar. Fechou? Porque nós sabemos que as leis ordinárias são aprovadas por maioria simples e a lei complementar por maioria absoluta. Então, fechando, para criar ou extinguir região administrativa. Repito, tanto para criar quanto para extinguir. Criou uma região, lei. Extinguiu a região, lei também. Princípio da simetria das normas. Princípio da reserva legal. Dois princípios envolvidos. Princípio da simetria, porque o tipo de norma que cria é o tipo de norma que extingue. Princípio da reserva legal. Por quê? Porque é matéria reservada à lei. Só pode ser tratada por meio de lei. Fechou? Na tela. No DF, uma região administrativa pode ser criada por decreto. Não vamos nem continuar com essa palhaçada aí. Nada pode ser feita por decreto. Para a extinção de uma região administrativa é necessária a edição de lei específica, ficando condicionada a sua vigência a aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e a decisão por maioria absoluta do respectivo Conselho de Representantes Comunitários. E aí, pessoal? Certo ou errado? E aí? Errado. Pessoal, lei má. Lei má. Lei aprovada por maioria absoluta. Morreu. Não precisa mais nada. Não tem essa história de plebiscito, não tem essa história de população diretamente interessada, tem nada. É lei. Governador apresenta o projeto de lei,
Câmara aprova uma maioria absoluta, criou a região ou extinguiu a região. Não tem essa história de autorização por meio de plebiscito ou referendo, qualquer coisa nesse sentido. Fechou? Vamos à tela. No caso de criação de região administrativa, a criação do respectivo conselho tutelar dependerá da edição de lei distrital. Errado. A criação do conselho tutelar, ela se dá automaticamente com a criação da respectiva região administrativa. Ou seja, criou a região administrativa, automaticamente criou-se o Conselho Tutelar. Isso decorre do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que em cada região administrativa do Distrito Federal e em cada município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar. Esse Conselho Tutelar é aquele que é responsável para garantir e proteger os direitos da criança e do adolescente, conforme previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá joia? O que nós temos que saber dele a respeito da lei orgânica? Só como que ele é criado. E como que ele é criado, gaúcho? Ah, de borgueira, é fácil, tchê. É automático, guria. Cria automaticamente esse negócio aí. Criou a região, tá criado o conselho. Pessoal, então precisa, criada a região, nova lei para criar o conselho tutelar? Errado. Criou a região, já nasceu o conselho tutelar. Vamos para a próxima. Os conselhos representantes comunitários das regiões administrativas têm funções consultivas, fiscalizadoras e normativas. Errado. O conselho de representantes comunitários, pessoal, muita atenção, conselho de representantes comunitários, não é o conselho tutelar. Esse conselho é um para cada região administrativa. A lei não fala como é que é a criação dele, só fala que é um para cada região, ou seja, cada região tem o seu. E as funções desse conselho são fiscalização e consulta. Então, só função fiscalizadora e consultiva. Esse conselho não tem função normativa, não tem função deliberativa. A única função dele, fiscalização e consulta. Somente isso. Qualquer coisa que falar além disso é balela, é encheção de linguiça, é para tornar a questão errada. Então, olha, pessoal, em cada região administrativa nós teríamos o Conselho Tutelar, que é criado automaticamente. E o Conselho de Representantes Comunitários, um para cada região, que tem duas funções, fiscalização e consulta. E não se fala como que se dá a criação. Lógico, é por lei, mas não fala isso, tá bom? Vamos para a próxima. Os Conselhos de Representantes Comunitários funcionam junto às administrações regionais, como órgãos deliberativos, consultivos, criador errado, só fiscalização e consulta, errada a questão. A substituição de um administrador regional, destituído do cargo, cuja remuneração pode ser igual à de secretário de Estado, deverá ser feita mediante processo de escolha com participação popular. Correto. Pessoal, aqui no DF, cada região administrativa é comandada, vamos dizer assim, ela tem um administrador regional que é o responsável ali para verificar quais são as demandas da comunidade e passar para o governador para que o governador tome as medidas que achar necessário. Então, o administrador regional ele é escolhido pelo governador. E há previsão de participação popular na escolha do administrador regional. O problema é que essa participação popular, ela até hoje não se efetivou porque ela depende de lei. Então, quem escolhe é o governador e a participação popular a ser definida em lei. Por isso que na prática nós não temos. Mas olha na tela aí, ó. Essa remuneração deve ser feita mediante processo com participação popular. Sim, só que lembrando que essa participação popular ela depende de lei. Outra questãozinha que está falando aqui, ó, remuneração pode ser igual a de secretário. Sim, a remuneração dele ela não pode ser, ela é menor ou igual a de secretário. Então, pode ser igual, pode ser menor, não pode ser superior. Então, a remuneração do administrador regional não pode ser superior à de secretário. Fala, pode ser igual? Pode. E se falar assim, a remuneração do administrador regional
é igual a de secretário, errado. É superior a de secretário, errado. Pode ser, é inferior, tá errado também. Você não pode falar que é inferior, não pode falar que é igual e não pode falar que é superior. Falar é superior, é igual, é inferior, tudo tá errado. Por quê? Porque a lei orgânica diz assim, não pode ser superior. Então, consequentemente, ela pode ser o quê? Igual ou inferior. Mas eu não posso afirmar que ela é inferior. Por quê? Porque ela pode ser igual. Eu não posso afirmar é igual, por quê? Porque ela pode ser inferior. Aqui, fechou? Então você tem que gravar o quê? Não pode ser superior. E o resto está errado. Vamos para a tela. A participação popular no processo de escolha do administrador independe de lei. Errado. Depende de lei. Compete à Câmara Legislativa aprovar, mediante arguição pública, a escolha do administrador regional. Errado, pessoal. Quem escolhe o administrador regional é o governador e não há essa história de arguição pública, de sabatina pela Câmara Legislativa. Não há essa história aí. Errada a questão. Vamos para a próxima. A remuneração dos administradores regionais será a mesma fixada para o secretário de Estado. Errado, nós já falamos disso. Ela pode ser a mesma. Será? Não. A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada pelos secretários de Estado. Certo, não pode ser superior. Próximo. É proibida a designação para administrador regional de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Correto, pessoal. O cara não pode ser ficha suja. O único requisito para administrador regional é justamente isso. Não pode ser ficha suja. Agora, pode, por exemplo, o administrador regional, tem algum nível de escolaridade, não tem nada disso, só não pode ser ficha suja. E a respeito disso, pessoal, muita atenção numa emenda à lei orgânica que ocorreu aí e acrescentou, incluiu para o administrador, além dessa situação aí da inelegibilidade, outros casos. Olhe na tela aí, por favor. Olha aqui, ó. É proibida a designação para administrador regional de pessoa condenada em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena, pela prática de crime previsto na Lei Federal 896, Estatuto da Criança, Lei Federal 1074, Estatuto 12, Lei 11.304, Maria da Penha. Correto. Então, hoje, olha aqui a emenda. O artigo 19, parágrafo 8º, ele passou a ter esta redação. Esse parágrafo 8º, ele só falava o quê? Ele só falava da inelegibilidade, dizendo, não poderá ocupar cargo ou função comissionado no Distrito Federal quem estiver inelegível. E agora, recentemente, eles fizeram uma alteração e acrescentaram também essa história da condenação por crimes. E aí, isso aplica-se ao administrador regional por determinação do artigo 12 da Lei Orgânica, que fala: o previsto no artigo 19, parágrafo 8º, aplica-se também ao administrador regional, que é justamente essa situação. Então, hoje, além da história da inelegibilidade, o administrador regional, bem como o ocupante de qualquer outro cargo comissionado, tem que submeter essas regrinhas. Vamos lá, que é rapidinho para nós fecharmos isso aqui. Olha aí, ó. Isso se deu em decorrência da emenda à Lei Orgânica 1113, 2019, que alterou o artigo 19, parágrafo 8º da Lei Orgânica, que trata especificamente sobre a designação para função e nomeação para cargo em comissão. Só que o que acontece, que nós temos que ficar atento, é que o artigo 12, parágrafo 3º da Lei Orgânica, ele também faz referência ao administrador regional. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, estabelece que ao administrador regional aplicam-se as vedações previstas no parágrafo 8º do artigo 19, que é isso aqui. Então, antes, só existia a história da inelegibilidade. E agora nós temos a inelegibilidade e mais essas situações que nós vamos verificar. Então, na tela, por favor, observem aí, ó. Isso aí vale para função de confiança, para cargo em comissão e também, como eu falei para vocês, por força do artigo 12, parágrafo 3º, também para o administrador regional. Beleza? Aí vamos continuar aqui, ó. Incluir na natureza pessoal de pessoa condenada com decisão transitada em julgado ou por órgão colegiado. Cuidado aí, pessoal, importantíssimo isso, ó. Ou
por órgão colegiado, valem qualquer uma dessas situações. Essa alteração que ocorreu, então, aqui, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que só é considerado culpado após o trânsito em julgado, não poderia cumprir pena, né, cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, quem está valendo isso aqui, foi uma alteração recente, isso aí, ó, tem que continuar, isso que foi inclusive depois do julgamento do STF, então, está valendo, órgão colegiado, e aí vem, olha, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, tá certo? Então, não é somente no momento que ele for condenado. No momento que ele for condenado, aí ele vai cumprir a pena e depois que ele cumprir a pena, ainda 8 anos ele fica impossibilitado de ocupar cargo comissionado, função comissionada e administrador regional. Pelo quê? Ele cometeu o quê? Olhe na tela. Inelegibilidade, que era a única que existia. Aí, Estatuto da Criança e do Adolescente, situação aí do ECA, o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. Tá joia? Então, olha, condenação com trânsito em julgado ou por órgão colegiado. Do momento da condenação até 8 anos após o cumprimento da pena. Por quais tipos? Inelegibilidade, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso e Lei Maria da Penha. Fechou? Pronto. Era isso aí que nós tínhamos aí para falar para vocês sobre essa parte aí da organização administrativa. Bons estudos, avante sempre. Qualquer coisa estou aí à disposição. Forte abraço. Olá, pessoal. Falaremos agora sobre competência do Distrito Federal. Um capítulo que está dentro da parte de organização do DF, do título 2. E aí é um assunto cobrado nos concursos, é um assunto que tem que ter um cuidado especial para estudá-lo, porque eles misturam as competências. Então, apesar de ser um vídeo aí de exercícios, eu vou passar rapidamente para vocês um macetezinho sobre a competência do DF, que você tem ele com bastante detalhes lá no curso teórico. Mas falaremos aqui esse macetezinho para daí nós desenvolvermos os exercícios. Tá joia? Na tela aí, por favor. Nós temos, então, organização do DF, que é o título 2, e o assunto para nós aqui é a competência do Distrito Federal. Pessoal, o Distrito Federal, ele possui 3 competências: comum, concorrente e privativa. Competências comuns são aqueles assuntos que o DF e a União atuam juntos. A concorrente é o DF e a União, mas é apenas para legislar. E a competência privativa são assuntos que dizem respeito somente ao Distrito Federal, somente ele atua. O problema é que isso fica muito subjetivo, muito vago. Ah, não, quando que é o DF e a União? Ah, meio ambiente, saúde. Fica meio vago demais. Então, é importante aí, o que nós fizemos? Eu fiz um esqueminha, para que você que já viu a parte teórica está cansado de saber, dividimos essa historinha do casamento. E aí nós fomos eliminando as competências e aí, olha, você faz isso com tranquilidade. Vamos lá? Olha na tela. Então, como é que você vai fazer? Verificar se é casamento. O que é esse casamento? É uma historinha que eu vou já explicar para vocês. Se for casamento, está na competência comum. Matamos a comum. Se não for casamento, só pode ser o quê? Concorrente e privativa. Concorrente e privativa. Concorrente, obrigatoriamente tem que aparecer o verbo legislar. E privativa é o verbo dispor e o resto, o que sobrar. Então, olha, você vai lendo a questão, Verificou que lá apareceu a história do casamento? Comum. Mas tu olha a questão e já vê o verbo legislar. Opa, apareceu legislar é o quê? Apareceu o verbo legislar para ti lá. É o quê? Competência concorrente. Só pode ser concorrente. Apareceu dispor, só pode ser privativa. Tá joia? Vamos à história do casamento, então? Olha aí, ó. Casa. Quando você casa, você vai fazer o quê? Você vai registrar, acompanhar e fiscalizar. Você tem que registrar seu casamento, acompanhar seu casamento e fiscalizar para que não pule a cerca. Lá deu borqueira. E casamento é uma cerimônia que tem muita emoção, muito choro, lágrima, recurso hídrico. Olha aí na tela, ó. Então vamos na tela. Registra, acompanha e fiscaliza a concessão, exploração de recursos hídricos, choro, lágrima e minerais. Casar tem que ter aliança, ouro, aliança, minerais. Gravamos a primeira. Casou, você vai fazer o quê? Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil identificar aqui para vocês. Deixa eu ver se esse aqui é mais grosso aqui. Pronto, ó. Vamos só mudar a cor aqui, aí fica mais fácil. Ó.
Casa faz o quê? Casa registra, acompanha e fiscaliza a concessão de recursos hídricos e minerais. Aí vamos lá. Casou, você vai fazer o quê? Construir a moradia. Casou, constrói a sua moradia. Promove programa de construção da moradia. Esses incisos, pessoal, vocês não precisam decorar. Eu sei decorar, obviamente, está escrito aí até, mas você tem que decorar, é a historinha, ó. Casa, aí você constrói a moradia. Construiu a sua moradia, você vai ter o quê? Filhos. Quando o filho nasce, qual é a primeira preocupação que nós temos? Saúde, presta serviço, assistência à saúde da população. Casou, construiu a casa, teve o filho, está com saúde? Manda para a escola. Proporciona meios de acesso à educação, cultura e ciência. Para quê? Para ele não ficar pobre, marginalizado, subnutrido. Combate as causas da pobreza, submissão à marginalização. Para não ficar subnutrido, com fome, tem que fazer o quê? Fome. Fomenta a produção agropecuária e organiza o abastecimento alimentar. Alimentar, lembra o quê? Posso plantar e criar gado. De onde que vem a alimentação? Da agricultura, da plantação e da criação de gado. Mas eu tenho que proteger o meio ambiente, a fauna, a flora, o cerrado e combater a poluição. E poluição? Poluição lembra trânsito. E no trânsito você deve ser educado, estabelece, implementa uma política para a educação no trânsito. E se você for parado no trânsito, tem que apresentar o quê? Documentos, protege bens, documento, valor histórico e cultural, conserve seu patrimônio e guarde tudo. Fechou? Essa é a historinha do casamento. Então, rapidamente aqui, vamos revisá-la e aí já vamos passar para outro esquema. Você assiste aí na velocidade que você achar necessário. Casa faz o quê? Registra, acompanha e fiscaliza. E depois, tem filhos. Quando o filho nasce, a primeira preocupação é... Me confundi. Botei os filhos na frente da moradia. Lá de porquê? Devagar. Vamos de novo. Casa faz o quê? Registra, acompanha e fiscaliza. E aí? Constrói a moradia. Depois, tem filho. Tá com saúde? Manda para a escola. Para quê? Para não ficar pobre, marginalizado e subnutrido. Subnutrido, lembra? Fome. Fomenta a produção agropecuária e organiza o abastecimento alimentar. Alimentar? Posso plantar e criar gado, mas tenho que proteger o meio ambiente, a fauna, a flora, o cerrado e combater a poluição. Poluição, lembra? Trânsito, e no trânsito você tem que ser educado, estabelece e implementa uma política para a educação na segurança do trânsito. E se você for parado no trânsito, tem que apresentar o quê? Documentos, protege bens, documento e valor histórico e cultural, conserve seu patrimônio e guarde tudo, fechou. Latte porqueira, isso é a competência comum. Isso é a competência comum. Aí a competência concorrente é o quê? Só para legislar. E a privativa é o verbo dispor e o resto. Tem que ficar atento que na competência concorrente tem um peguinha aí com relação à superveniência de lei, mas daí quando aparecer a questão aqui, eu vou comentar com vocês. Feito o casamento, ou desfeito ou ajeitado, vamos para as histórias, vamos para as questões. Na tela. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências relativas a reservados estados e municípios, cabendo exercer em seu território todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Correto, pessoal? O Distrito Federal, ele acumula a competência de Estado e de município, podendo exercer tudo que a Constituição Federal não proibir. Próximo. Compete ao DF, concorrentemente com a União, fomentar. Olha aí, ó. Concorrente, fomentar. Não. A concorrente, qual é o único verbo da concorrente? Legislar. Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, nós já sabemos que é competência comum. Mas você já podia eliminar de cara aí, ó. Concorrente e fomentar. Qual é o único verbo para concorrente? Legislar. Então a questão estaria errada. Próxima. Dada a sua competência privativa para legislar, nem vão perder tempo. A questão já está errada, porque o DF não legisla de forma privativa, o DF legisla de forma concorrente. Errada a questão. Ao DF e à União compete concorrentemente legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto. Chique demais, certa questão. Próxima. É vedado ao Distrito Federal legislar sobre o Cerrado, pois essa matéria de competência ativa e privativa da União. Não, o Cerrado é nosso. Mas que barbaridade, temos que legislar sobre o Cerrado. E legisla, inclusive, de forma concorrente com a União. Próximo. A proteção do meio ambiente é competência comum da União e do DF, certo? Posso plantar e criar gado, mas tenho que
proteger o meio ambiente, preservar a fauna, flora, o cerrado e combater a poluição. Está na história do casamento, competência comum para cá. Próximo. A prestação do serviço de transporte coletivo que tem caráter essencial compete privativamente ao DF. Correto. Pessoal, olha aqui, ó, falou de transporte coletivo. Aqui comigo. Lá na historinha do casamento, nós falamos de transporte? Falamos de andar de ônibus? Não, não falamos. Olha na tela. Apareceu aqui o verbo legislar? Não apareceu. Também não apareceu dispor, mas é o quê? É o resto. É esse resto aqui, ó. Vamos voltar lá, ó. Ó, dispor e o resto. O que é o resto? O que não for comum, não for concorrente nem privativo. Aí é o resto, é o que sobrar. Fechou? Beleza. Então, transporte coletivo, privativo é o resto, certa questão. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre orçamento e direito financeiro. Certo. Concorrente, legislar, correta questão. Compete ao DF e à União, de forma concorrente, legislar sobre direito urbanístico, proteção dos patrimônios histórico, cultural, paisagístico, turístico, certo? Ou seja, olha aí, ó, legislar, concorrente. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, dispor, cuidado pessoal, concorrente, dispor, errado, dispor é competência privativa e além disso sabemos que concorrente só poderia ser legislar, errada a questão. É competência do DF em comum com a União registrar, acompanhar, fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos e minerais em seu território. Competência comum, está lá na história do casamento, correto. Compete ao DF em comum com a União promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e saneamento básico. Comum, correto, né? Constrói a moradia, segundo a historinha lá do casamento. É competência do DF, em comum com a União, prestar serviço de assistência à saúde à população, certo? Quando o filho nasce, está com saúde. Compete privativamente ao Distrito Federal proteger o meio ambiente, preservar a fauna, a flora, o cerrado e combater a poluição. Está lá na história do casamento. Isso aqui é competência comum, não é privativa. Compete ao DF, concorrentemente com a União, concorrente combater, já está errado. Combater as causas da pobreza, subnutrição, fator de marginalização, isso é competência comum, errada. É competência do DF em comum com a União? Dispor. Dispor é competência privativa. Olha o macetezinho lá, só dando certo, é errada a questão. É competência do DF em comum com a União proteger documentos, seus bens de valor histórico e cultural, bem como impedir a destruição e descaracterização. Correto. Está na história do casamento, finalzinho. Proteja o seu patrimônio. É competência do DF em comum com a União conservar o patrimônio. Correto. Ah, não, essa história aqui não é do patrimônio, essa primeira aqui, for parado no trânsito, tem que apresentar documentos, protege documentos, isso aqui que é o patrimônio. É competência do DF, em comum com a União, zelar pela guarda da Constituição, certo? Guarde tudo. Compete privativamente ao DF licenciar a construção de qualquer obra, correto. Pessoal, muita atenção a essa questão aqui. Vamos por eliminação novamente. Comum casamento. Lá no casamento nós falamos em obra, em licenciamento de obra? Não, nós falamos em construção da moradia, construir a moradia, mas não está falando lá em licenciamento de obra. Beleza. Então já não é comum. Para ser concorrente teria que aparecer o quê? Legislar. Não apareceu, não é concorrente. Sobra o quê? A privativa. Só que cuidado, a questão está correta, mas só chamar atenção para vocês é esse qualquer aqui. Olha na tela. Esse qualquer, tá joia? E ele tá certo, só que esse qualquer derruba muita gente, porque a pessoa fica pensando assim, não, mas qualquer, certo, Gê, qualquer. Então, pessoal, muita atenção a essa questão aqui, tá? O licenciamento de obra é competência privativa. Muita atenção, a questãozinha boa de prova aí. Compete privativamente ao DF legislar sobre direito tributário. Cuidado, pessoal.
privativo legislar. Não, o Distrito Federal só legisla de forma concorrente. E quais são os direitos que o DF pode legislar? Penitenciário, urbanístico, tributário, econômico e financeiro. PUTEF, penitenciário, urbanístico, tributário, econômico e financeiro. PUTEF, esses são os direitos que o DF pode legislar. Mas ele não legisla de forma privativa. Mesmo sobre esses direitos, ele legisla de forma concorrente. Próxima. É competência do DF em comum com a União dispor. Errado, né, pessoal? Dispor, a competência é privativa. Errada a questão, essa aqui também é errada, porque aqui é concorrente. Próximo. A organização e a prestação diretamente ou sob regime de concessão ou permissão do serviço de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial, são da competência privativa. Correto. Repetiu essa questão, a história do ônibus não está no casamento, vai por eliminação, então ela é privativa. Compete privativamente ao DF criar, organizar ou extinguir regiões administrativas. Correto, né, pessoal? Até porque região administrativa só existe aqui no DF. Então, obviamente, que é ele que vai criar. Não vai vir a União aqui criar uma região administrativa. No âmbito da competência concorrente, a ausência de lei federal que disponha sobre normas gerais permite que o DF legisle de forma plena sobre a matéria. Certo. No entanto, o advento da citada Lei Geral Federal revogaria a lei distrital. Errado. Suspenderia. Não é revogação. Pessoal, atenção aqui, ó. A União, como é que funciona essa competência concorrente? Quando se fala de competência concorrente, nós temos o quê? A competência... Concorrente não, né, tchê? Competência concorrente para legislar. E como é que funciona esse legislar? A União estabelece normas gerais. O Distrito Federal, no caso também isso vale para os estados, eles exercem uma competência suplementar, ou também chamada de competência complementar. Beleza? Só que aí a Constituição e a Lei Orgânica falaram o seguinte: se União não faz, se a União não faz a parte dela, o DF vai exercer a competência plena. Porque o que acontece, pessoal? Você precisa de uma norma geral para complementar. E quem faz a norma geral é a União, o Congresso Nacional. Não houve a norma geral, qual é a consequência? Você não tem como complementar. Como é que você vai complementar se não tem o geral? E aí o DF ficaria travado, os estados, que essa regra vale para os estados, vale a Constituição também. Então o que a Constituição e o DF falou? Olha, compete à União estabelecer a norma geral. Pô, mas dormiu nas palhas, tia, não fez a parte dela? DF, pode fazer tudo aí. Pode fazer que não a garante aqui. Agora que vem o detalhe. A superveniência, o surgimento, superveniência, o surgimento da lei federal faz o que com a do DF? Suspende a lei local no que for contrário. No que for contrário. Então, não suspende toda a lei, só no que for contrário. Mas o pega que eu quero chamar a atenção para vocês é justamente isso, é suspende. Não é revogação, como a questão veio aqui. Esse é um peguinha muito comum. Ok? Fechamos então. Próximo. Compete ao DF, concorrentemente com a União, legislar sobre Seguridade Social. Pessoal, errado. Cuidado. Concorrente legislar estaria certo. O problema é aqui, ó, Seguridade Social. E aí fiquem atentos a um detalhe. Essa parte de competência concorrente, é importante que vocês deem uma lida no artigo 17. Não é comum as bancas fazerem isso, mas tem que ficar atento que alguns assuntos que o DF não pode legislar. Por quê? Porque isso são competências privativas da União. Por exemplo, Seguridade Social. Seguridade ele não pode, mas atenção, Previdência já pode. Outra que o DF não pode, trânsito. E cuidado com o trânsito. O DF pode estabelecer
política de educação para a segurança no trânsito, competência comum. Ele pode disciplinar, organizar o trânsito, competência privativa. Mas ele não pode legislar sobre trânsito, que isso é competência da União. Outra, desapropriação. Muita atenção. O DF não pode legislar sobre desapropriação, mas o DF pode desapropriar para fins de interesse público. E isso é competência privativa. Então, atenção, sobre a desapropriação. Legislar sobre desapropriação e desapropriar para a reforma agrária, União. Desapropriar por interesse público, interesse social, competência privativa do DF. Muita atenção, então, com essa parte do trânsito e com a parte da desapropriação, porque percebam que elas caminham aí entre as outras competências do DF. Tá joia? Aí ele não pode, sob seguridade, isso é proibido. Diretriz e bases da educação também não pode. Ele pode legislar sobre educação, mas diretriz e bases da educação é competência da União. Competência da União não pode, é a União que estabelece a norma geral de educação. Tá joia? Então, muita atenção sobre isso aí. Registros públicos também, competência privativa da União. O DF não pode legislar sobre registro público. E atenção, manutenção da Polícia Civil. Não pode. Direitos e garantias da Polícia Civil, verifiquem lá no artigo 17. Sim. Agora, manutenção, manter, aí é competência privativa da União. Fechou? Dê uma olhadinha nisso aí, no artigo 17, e depois passe lá na Constituição nas competências privativas da União, que é importante. É o artigo 17, perigoso. Ok? Eu fiz um peguinho aqui para vocês. Volta na tela. Essas questões que não tem a banca, pessoal, são questões que eu elaboro. E aqui eu fiz justamente um peguinho sobre Seguridade Social. Errado. Olha aí a próxima questão, essa já do CESP, do SEBRASP, que eu falei sobre desapropriação. Ó. Compete privativamente ao DF desapropriar bens para fins de reforma agrária. Errado, pessoal. Reforma agrária com a União. É a União que desapropria para a reforma agrária. O DF pode desapropriar, exceto para fins de reforma agrária. Exceto para fins de reforma agrária. Ok? Beleza. Com isso, fechamos a nossa revisão aí sobre competência. Vamos ainda nesse vídeo falar sobre vedações, bem pequeno, por isso que eu deixei junto aí com a competência. Se porventura no seu edital não tiver expresso, pode parar por aqui mesmo. Mas vamos lá? Vamos falar então sobre vedações, porque é muito pequeno, eu ia fazer um vídeo apenas sobre ele. Olha na tela aí. Vedações, primeira questão. A lei orgânica veda discriminar ou prejudicar qualquer pessoa pelo fato de haver litigado contra órgãos públicos do DF nas esferas administrativa e judicial. Referida à vedação, porém, só se aplica à discriminação de pessoas físicas, não se estendendo a pessoas jurídicas. Errado. Pessoal, muita atenção. É vedado discriminar qualquer pessoa pelo fato de ela estar litigando, ela estar com uma ação contra o DF. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Então, não é só pessoa física, pessoa jurídica, qualquer pessoa. Próxima. A lei orgânica veda expressamente que o DF subvencione ou auxilie, de qualquer modo, com recursos públicos, por meio de imprensa, rádio, televisão, serviço alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária com fins estranhos à administração. Correto. Você tem isso lá no artigo 18 da lei orgânica e é uma vedação expressa lá dizendo que não pode utilizar por nenhum meio recursos públicos em campanhas políticos partidárias. Para a próxima. O DF pode subvencionar cultos religiosos cristãos, pois o cristianismo é a religião oficial do Brasil. Errado. 2 erros. Não pode e não há religião oficial no Brasil. Pessoal, cuidado com essa parte aí de cultos e igrejas. A lei orgânica estabelece: é vedado ao Distrito Federal subvencionar, auxiliar, embaraçar igrejas, cultos. Então, ou seja, o Distrito Federal não pode ajudar, auxiliar, subvencionar, ele não pode ajudar e nem atrapalhar. Isso é a regra. Por quê? Porque o Brasil é um país laico, não existe religião oficial. Agora, atenção com um detalhezinho. O Distrito Federal poderá manter aliança com dirigente de igreja desde que exista interesse social. Então, muita atenção a essa vedação. Se vier assim, ó, o Distrito Federal não poderá manter qualquer tipo de aliança com dirigente de igreja. Errado. Se houver interesse social, pode. Por exemplo, a igreja está fazendo um retiro, alguma coisa aí sobre
combater, prevenir o uso de drogas, isso tem interesse social, com certeza o Estado poderá fazer uma aliança. Beleza? Mas não pode ajudar e nem atrapalhar, a não ser que a questão fale interesse social. Na tela. É vedado ao Distrito Federal doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenção fiscais, emissões de dívidas, sem expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato. Correto, pessoal? E gravem isso aqui, ó. Qualquer coisa que falar para você sobre imóveis tem que ter autorização da CLDF. Qualquer coisa que falar sobre imóveis. Imóveis, tá? Falou em imóvel, tem que ter autorização da Câmara Legislativa. E, não se preocupe com os nomes, aforamento, ônus real, não interessa. Falou imóvel, autorização da Câmara Legislativa. Fechou? Olha aí, pessoal, tranquilo, né? Encerramos aí a nossa revisão. Um forte abraço, bons estudos e a qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Avante sempre!